Muito obrigado, professor César Bargo. Meus cumprimentos, minhas saudações a todos os presentes, a todos que irão participar desta especial ocasião. Cumprimento o Coronel Elcio Secomandi, o General Rui Moura, todos aí integrados na organização destas importantes reuniões. Quero dizer que é uma alegria, é uma enorme satisfação participar desta sessão, porque quando o professor César me estendeu o convite e me falou o nome, logo me veio à mente as muitas e muitas ocasiões em Portugal, ali próximo à Universidade de Coimbra, ou mesmo dentro da universidade, nos cafés, nas muitas conversas, né, acadêmicas, em alguns momentos esportivas, mais descontraídas, mas aquele espaço de convivência, de convívio, que aprendi a ter em Portugal quando dos meus estudos no mestrado e também no doutoramento. Então, muitas importantes e alegres lembranças me vieram para que eu pudesse também, é claro, participar nesta ocasião aqui com vocês. Eu peço a permissão, então, professor César, para que eu possa compartilhar aqui a tela e nós iniciemos aqui o... Muito bem, o tema escolhido, as novas dimensões de integração global, acabou por ser o tema de trabalho desse momento que nós estamos aqui. Em verdade, em minha concepção, pelos meus estudos e pelas observações que tenho feito ao longo desses anos, pude perceber que nós estamos cada vez mais próximos uns dos outros e fazemos questão que isso aconteça. Na verdade, muitas tecnologias, muitos meios de transporte têm nos aproximado. E nós temos muitos desafios, né, no meio do caminho, temos também soluções que são apresentadas, mas temos uma percepção já de que, de fato, tanto as dimensões tradicionais como as novas dimensões têm tornado o mundo cada vez mais integrado e, por que não dizer, global. E é nesse sentido que pude perceber que nessa odisseia nossa aqui na Terra, nós pudemos observar que estivemos muito tempo separados. Quer dizer, o nosso planeta, há 300 milhões de anos atrás, era um planeta com uma menor quantidade de água, nós estávamos mais quentes, né, quase igual agora, né, como estamos sofrendo essas interferências ambientais e cada vez mais numerosas, mas estima-se que há 300 milhões de anos atrás, o planeta estivesse mais integrado no que diz respeito à parte terrena, né, de terra. E, portanto, estávamos próximos. Isso, no decorrer da história, acabou se mostrando pelas ilustrações, pelas percepções, pelas pesquisas que se fizeram, que os continentes começaram a se separar, mas também a serem permeados por água, né? A água do mar que nós conhecemos hoje. E isso veio nesse desenrolar, 205 milhões de anos atrás, depois 142 milhões de anos, a percepção já era mais próxima da nossa realidade de hoje. Em seguida, 54 milhões de anos atrás, e nós começamos uma convivência e novas descobertas, não é mesmo? As nossas comunicações, em relação às nossas novas técnicas, o fogo, a comunicação, o linguajar, a agricultura, tudo isso foi tornando a vida na Terra mais confortável. Ocorre que essa concepção que nós temos do planeta, né, separado pelos mares, os continentes, acabou por nos deixar distantes. Quer dizer,
nós que estávamos numa mesma calota terrestre, acabamos ficando por milênios separados, né? Começamos a nos diferenciar conforme o nosso ambiente, conforme o nosso modo de vida, mas, de qualquer forma, ainda reunimos as nossas características. Então, uma ilustração de um homem médio europeu há 7.000 anos atrás tinha essa aparência, né? Ou pelo menos acredita-se que isso fosse real. E então nós começamos a nos descobrir, quer dizer, a nos entender como raça humana, e isso chegou até os dias mais próximos, ou pelo menos dos últimos 3, 4 mil anos, em que nos percebemos como um planeta, mas separados, né? Ficamos aí milênios, sem tecnologia, sem possibilidade de nos encontrarmos de novo. E isso nos leva a relembrar a primeira dimensão. A primeira dimensão que nos une é a própria Terra, né? E nessa primeira dimensão, nós iniciamos os primeiros êxodos, as primeiras migrações, muito vagarosas. Estima-se que na região onde hoje está a Índia, nós iniciamos êxodos mais constantes, mas também observamos esse mesmo fenômeno em outras partes do planeta. Mas é claro que, numa dimensão terrestre, isso era feito com a tecnologia da época. Então, as charretes, os animais, o andar. Portanto, nós demoramos muito para conhecermos uns aos outros novamente. E isso acabou por ser acelerado no período dos impérios, mas é claro que numa forma não consensual, numa forma hoje não admissível, né? Sem regras. As integrações passavam a ser por dominação. E é claro que isso conta muito do que somos hoje, tendo em vista as junções que houveram, em especial na região que estamos hoje aí integrando a Europa. O Império Romano, conhecidamente, a maior representação de estudo, se nos trouxe também muitas questões culturais, questões até mesmo jurídicas, no que diz respeito à ordem legal, ao direito que saiu ali da Lácio e que tornou latino, neolatino, que se expandiu também para as nossas regiões, trazendo a denominação do direito continental. Mas, por outro lado, trouxe também o conhecimento de que nessas integrações nós temos desafios profundos, desafios de respeito, desafios de regras, desafios que dizem respeito à parte da vida humana. Isso me leva a um segundo momento, que seria a segunda dimensão que nós passamos a dominar, que era o mar. Aquilo que nos separava mexia com o imaginário de todos. O que há além mar? O que nós vamos encontrar? Será que é um precipício? Será que são dragões? Mas isso mexia não só com o senso comum da época, mas também com os ideais de ir além, de transpor. E isso estava muito latente ali, século XV, XVI, no espírito português, no espírito romano, no espírito espanhol, de que, de fato, a percepção era de que nós poderíamos encontrar outras terras, outros lugares e marcarmos o nome na história. Então, o jovem português da época tinha o sonho de marcar o seu nome com uma grande descoberta, com uma grande conquista. E o mar era esse limite, né? Era onde se acreditava que se poderia ir além. Só que tudo isso não ocorre sem a técnica, né? Sem a invenção. E as caravelas foram esse mecanismo. As caravelas eram ágeis, permitiam manobras, usavam a força da época, que era o vento, o conhecimento adquirido dos árabes, no sentido da localização dos astros, tornou possível ir um pouco mais longe, mas também técnicas de conservação de alimentos, de bebida, porque não se sabia o que iria encontrar. As caravelas colocaram Portugal, Espanha, na vanguarda, né, no pioneirismo das navegações e da conquista. E aqueles que dominam as técnicas
acabam por dominar também as áreas. E foi assim que ocorreu. E tão importante foram essas novas invenções que o mundo se repartiu em dois, e com a aceitação da igreja, no sentido de que, de um lado, nós teríamos as novas terras lusitanas e, de outro, as espanholas. E isso nos determinou, a tal ponto que nós estamos aqui conversando agora, em princípio, em língua portuguesa, justamente por conta dessa combinação. Quer dizer, num mundo geralmente anárquico, as primeiras organizações tratavam de nos ordenar. Era essa a nossa dimensão, a segunda, a dimensão marítima, né? É claro que ela também trouxe mudanças, mudanças do que seria o povo moderno da época. Então, os portugueses representavam a modernidade em termos de miscigenação, em termos de mistura, justamente porque chegaram em novos locais, com os indianos, com os japoneses, com os brasileiros que aqui estavam, no sentido dos indígenas, mais à frente com os africanos. Isso tudo nos tornou quem nós somos, né? E é claro que isso traz também traços que nós nos recusamos a admitir que existem, mas que existem. Um deles é a questão linguística, mas temos muitos outros invisíveis, né, que nos unem, que nos aproximam, que também nos causam certo contraste, mas que, ao fim e ao cabo, nos compreendemos. Essa odisseia que foi levada, num primeiro momento, pela terra e depois pelo mar, fez com que nós nos encontrássemos de novo, quer dizer, a humanidade se entendeu como planeta, novamente. Então, essa segunda dimensão tornou isso possível, né? Quando Fernão Magalhães conseguiu passar a região extrema aqui do sul da América do Sul, ele percebeu que tinha algo mais que Colombo não conseguiu. Colombo ficou batendo ali no Caribe, não conseguia passar, não achou a passagem e por aqui ficou. Mas quando Fernão Magalhães, então, com suas 3 embarcações, foi além, nós nos percebemos como um planeta único. E aí os reencontros começaram, de forma mais acentuada ou não, mas a realidade é que os mares nos uniram, né? Ao ponto que, por exemplo, na Ellis Island, em Nova York, grande parte do intenso êxodo europeu que se vivenciou no século XIX e XX, acabou por refrigerar o país, né, no sentido de ter novos costumes, novas nacionalidades, se encontrando num ambiente novo, num ambiente de oportunidades, que naquele momento na Europa não eram muitas, nós sabemos. Mas esse mesmo fluxo que se aventou lá naquele momento, e que não era um fluxo de desejo, né, era um fluxo de necessidade, e muitas são hoje, né, não é verdade? Nós sabemos que, até pela aparência das pessoas, no sentido de como elas estavam se comportando nas chegadas, era aquela de receio, de medo, né? Então, muito mais do que o medo dos que estavam recebendo, era o medo dos que estavam chegando, né? Do que iam encontrar, se teriam ou não oportunidade de se estabelecer. Mas isso e esse fenômeno se deu em muitas partes do mundo, inclusive aqui na nossa cidade, em Santos, que foi a porta de entrada dos imigrantes que integraram a nossa região e o Brasil, né? Santos recebeu os italianos, recebeu os portugueses, recebeu os espanhóis, recebeu os japoneses e também acabou por tornar o Brasil o que é hoje, né? Mas nós estamos numa cidade, numa particular região do planeta, que vive isso, né? Vive essa integração, vive as padarias, vive as cantinas, vive costumes. Nós temos mais de 100 mil pessoas com uma ligação direta com Portugal, e isso está muito presente na nossa realidade aqui. E vemos isso com muito otimismo, de uma forma positiva. Mas nós sabemos que esses encontros são inexoráveis, quer dizer, as ferramentas que nós temos hoje de aproximação são muito mais fortes do que as de separação. E nós, de forma inconsciente, queremos isso. Nós queremos o que vocês usam e vice-versa,
Então, as trocas de produtos são globais hoje, os navios ganharam força no sentido de carregar esses aparatos todos. Então, como pode, né, um navio ter 18 mil containers de 20 pés e trazer mercadorias, e levar mercadorias, e combustíveis, e produtos aos bilhões, né? E isso tudo também agora com as circulações turísticas, com as circulações de desejo, né, de se entreter, de estar com os outros, através dos cruzeiros. Isso nos leva a um terceiro momento, ou terceira dimensão, que é o ar. A partir do momento em que dominamos os mares, conseguimos nos locomover pela terra, vem então Santos Dumont e desenvolve uma segunda tecnologia de integração global, que é o avião. A vontade, o desejo de nós conseguirmos também sair da terra, né, de uma maneira proposital e dominante, parecia que estava acontecendo ao mesmo tempo ali nos Estados Unidos, de quase que como se fosse um momento de desenvolvimento da humanidade, procurar dominar o ar. Então, os irmãos Wright nos Estados Unidos estavam tentando fazer a mesma coisa que o Santos Dumont estava tentando fazer em Paris, e dominar máquinas que pudessem voar também. Seja por alavanca, seja por catapulta, seja como um estilingue, a ideia deu certo. Quer dizer, nós conseguimos transpor essa barreira. E ao realizarmos isso, já sabemos que em 100 anos tudo mudou. Quer dizer, não só esses instrumentos se tornaram mais poderosos e nos levaram para lá e para cá, mas também acabaram por tornar as viagens de ida e de volta. Porque com os mares, naquele tempo, mais lentos, né, mais vagarosos, mais difíceis, a viagem era só de ida. Poucos voltavam. E é por isso que nós estamos aqui, não é verdade? É por isso que eu estou falando aqui de Santos, porque alguém da minha família, na verdade não alguém, muitos, desejaram sair dos seus locais de origem, onde estavam estabelecidos, em grande parte por necessidade, e vieram parar aqui, alguns quilômetros de onde eu estou agora, né? Desembarcaram aqui, receosos, e vieram para sempre, não é? Mas hoje, com os aviões, nós conseguimos ir, vir, retornar, e isso torna, então, o mundo cada vez mais um só. Os transportes também se tornaram mais rápidos, em termos de mercadorias, né, pelos aviões, ao ponto que nós temos um impressionante número de mais de 100 mil voos diários interligando o planeta. Isso podemos dizer com tranquilidade que é irreversível, quer dizer, essa aproximação, ela torna a circulação, os conhecimentos, o aprender um com o outro cada vez mais intenso, né? Ao ponto de nós buscarmos novas oportunidades em outros locais, de irmos estudar, de irmos passear, de irmos morar, de retornarmos, circulações que envolvem relações, relações que passam por questões de família, né, de casamentos, mas também relações de contatos, de contratos que estão além das fronteiras. Agora, isso não equivale a dizer que não existam resistências. Muitas vezes o nosso sentimento daquilo que nós acreditamos que nos pertence, ou daquilo que nós acreditamos que tem uma relação mais direta conosco, né? Questões envolvendo um patriotismo exacerbado, quando ele não é saudável, quando ele extrapola para o conflito, isso fez parte e faz parte da nossa história. E trata-se de um fenômeno que devemos buscar compreender e superar. Mas observem que as atitudes mais agressivas contra a integração, elas foram rebeladas com outras atitudes de integração. O Muro de Berlim, ele representa muito bem isso, quer dizer, nós não encontramos alemães nem pessoas naquele momento da história querendo aumentar o muro, mas sim quebrá-lo, né? Destruí-lo. E foi o que aconteceu.
E, paradoxalmente, na noite daquela liberação, o clima era de harmonia, o clima era de convivência, né, de saber que estavam dando o passo certo na história, que era voltar a ser uma coisa só, né? Não há dúvidas de que a decisão correta era essa, ao ponto que a resistência sucumbiu. Mas durante aquele período todo de separação, nós sabemos tudo que custou isso, né? Quanto desenvolvimento se perdeu, quantas relações familiares, relações nacionais, e tudo aquilo que nós percebemos que se separou. E esse ponto é muito importante porque ele demonstra claramente que nós não nos realizamos como pessoas separadas, e sim juntas, não é? Nós buscamos estar uns com os outros, mesmo que de forma inconsciente. Nós percebemos que nós somos mais felizes juntos e não separados. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, nessa ocasião, justamente porque nós queremos o convívio, né? É uma necessidade humana. Então, de forma também, é claro, proposital, nós procuramos nos aproximar. E esse ponto, ele está relacionado diretamente com a nossa percepção de planeta. Nós sabemos que estamos agora numa mesma localidade e que enfrentamos desafios que são cada vez mais comuns. Ou seja, os problemas que nós temos são mais ou menos os mesmos, com intensidades diferentes, com preparações diferentes, com perspectivas diferentes, mas ao fim e ao cabo, se você perguntar para um japonês quais são os 10 problemas que ele enfrenta no dia, vai ser mais ou menos os nossos, né? E também a questão daquilo que nos conforta, daquilo que nos alegra. Quer dizer, nós estamos formando hoje as crianças com uma percepção muito mais alargada do que tínhamos, né? Ou seja, os nossos limites eram, em muitos momentos, intransponíveis. Nós não nos sentíamos parte de uma localidade maior. Hoje já percebemos isso de forma mais clara. E as crianças já ignoram esses limites que são impostos, então elas circulam mais, né? Elas se compreendem melhor na harmonia do planeta. E este ponto, repito, não equivale a dizer que isso tudo aconteça de forma tranquila, que os conflitos não existam, que as guerras não estejam aí para nos alertar, que as questões de ameaças não estejam claras, como a questão ambiental, mas isso também nos demonstra que para que nós possamos superar esses mesmos problemas, as soluções passam por lutas comuns. Quer dizer, nós vamos ter que nos unir também na busca de soluções. Mas isso também me leva a perceber um outro momento, né? Um momento de quarta dimensão, que seria aquele do espaço. Quer dizer, o espaço extra-atmosférico, distante, mas visível o tempo todo, né? Nós criamos o imaginário, assim como os portugueses criaram lá no século XV, de que existe alguma coisa maior do que nós mesmos e que nós podemos, quem sabe, se unirmos todas as técnicas, todas as nossas possibilidades, todas as nossas capacidades, né? Mas por um aspecto positivo, que nós poderíamos vencer a gravidade, que nós poderíamos romper os nossos limites em termos terrestres, que nós poderíamos, quem sabe, nos ver de lá. E aí sim, ao fim e ao cabo, nos compreendemos como planeta. Mas não há dúvida que esse tipo de realização, quer dizer, essa terceira técnica, ela nos demonstra o quanto nós somos capazes, o quanto nós temos competências e habilidades que nos permitem ir muito além, né? E, na verdade, reunimos técnicas, materiais, né, conhecimento, nos juntarmos no sentido de soluções que não são únicas, não são de uma agência espacial, elas reúnem diversos conhecimentos com pessoas de diferentes países, para aquilo que o ser humano tem de melhor,
mostrando que é possível fazer. Portanto, essa explosão de conhecimento nos levou até mesmo a chegar no corpo celeste mais visível que nós temos, que é a Lua, e perceber novas descobertas, né? A cada ano aparece uma coisa nova, a Lua tem água, a Lua não tem, a Lua tem recursos minerais, né? A Lua pode abrigar vida caso nós possamos dominar também essa percepção. Nós podemos construir materiais, bases lá, irmos além, irmos a Marte, nos preocupamos com a regulação disso tudo, como isso pode reverter em prol da humanidade, mas nós percebemos também que o espaço ele tem dois pontos característicos que são muito relevantes para esse atual momento da história. O primeiro deles é nós nos vermos, quer dizer, de cima a visão é outra. Quando nós vemos o todo, nós percebemos que nós somos a mesma coisa. E, e foi, acho que muito bonita a percepção, talvez até futurista, do Tratado do Espaço, né, do Outer Space Treaty, que revelou que os astronautas que chegassem, então, ao espaço extraatmosférico não seriam representantes de um país, mas sim da humanidade. Quer dizer, ali, quem é que escreveu aquela frase foi muito feliz e se adiantou muito no tempo. Se adiantou muito no tempo descrevendo aquilo que nós vamos chegar a ser, mas que ainda não somos, porque dependemos de uma compreensão global disso tudo, né? Ainda temos enraizados muitos sentimentos que parecem que nos diferenciam, mas que não são tão diferentes assim. E o segundo ponto, também muito relevante, é que trata-se de uma caminhada contínua. Percebam que dessas 4 dimensões elevadas até o momento, nós percebemos que nós não estamos nos separando, nós estamos nos juntando, né? E que os movimentos que tentam separar, tentam criar muros, tentam criar barreiras, tentam criar soluções que nos separem, eles são vagarosas, mas são vencidas, né? E também nós percebemos que nós podemos usar o espaço para cobrir a globalidade do planeta com as comunicações, então as primeiras televisões e programas, né, sendo internacionais, né, e isso nos levou a conhecer de forma, no passo a passo, mas nos levou a saber o que estava acontecendo em outras partes do mundo, né, e iniciando lá pelo telefone. Mas isso tudo também encontra uma intersecção e uma interrelação com a quinta e derradeira dimensão, que é a internet. A internet diretamente ignora tudo que é para nos separar. Ela nos coloca, primeiro, num nível de contato sem precedentes. Então, tudo aquilo que demorava e custava muito a acontecer, que eram as nossas primeiras comunicações, cabo submarino para telégrafo, não é? E que demorava muito, cartas demorando semanas para encontrarem um destino, mais semanas para retornarem. Isso tudo demorava na nossa compreensão como humanidade. Mas aí vem a internet e torna tudo isso um só. E para além dessa questão, ainda se tornar a condutora das novas tecnologias globais. Quer dizer, ela começa a estabelecer relações de inteligência artificial, de metaverso, de blockchain, de criptomoeda. Ela começa a trazer um arsenal de descobertas que interessam a todos, na verdade. Hoje, quem pode ficar de fora disso, não é? E quem fica de fora disso, por diferentes motivos, fica para trás na história, quer dizer, não acompanha o ritmo que vem por aí. Essas conduções, elas são derradeiras porque elas nos colocam aqui e aí ao mesmo tempo. E isso é muito profundo, porque como que nós podemos estar lá e cá ao mesmo tempo, estarmos em diferentes espaços, não é? Estamos no ambiente físico e no ambiente virtual de forma simultânea. E se um desligar lá, o outro desligar ali, isso tudo continua. Então, trata-se de algo que junta tudo, né? Não quer dizer que nós deixamos de nos comunicar pelos mares, e o fazemos. A nossa cidade aqui representa hoje
o maior número de circulações de produtos da América Latina. Nós temos uma integração internacional em relação aos aviões, essa é uma realidade irreversível. E para além de tudo isso, nós temos o espaço, nós temos as tecnologias digitais, que tornam o planeta mais conhecido, mais instantâneo. Isso nos exige, né? Exige aceitação, exige compreensão, exige dominar essa nova técnica que a cada dia traz novidades, não é? E cria novas profissões, cria novas competências e habilidades que precisam ser aperfeiçoadas. Então, nós falamos de relações internacionais, nós falamos de engenharia de software, engenharia espacial. Então, são novas condutas, novas profissões, e que mexem com a tradição de uma maneira inquietante. Ou seja, todos nós, a cada dia que passa, nós percebemos que precisamos de uma certa atualização para darmos conta de compreender o mundo em que estamos. E isso tem trazido uma revolução, para não dizer uma realidade global. Revolução no sentido de exigências, né, de desafios que se colocam. Porque há uma relação invisível acontecendo ao mesmo tempo. Nós que nascemos dentro de um planeta mais materialista, onde você precisava personificar uma representação por um papel, por um produto, precisávamos assinar. Agora nós percebemos que as coisas são mais rápidas, são milhões e milhões de transações, são contratos internacionais sendo feitos por qualquer um, são aplicativos que interessam a todas as pessoas, de diferentes partes do mundo. Então nós convivemos com percepções mais internacionais. Nós sabemos as coisas ao mesmo tempo. Então a internet tornou de forma acachapante o mundo do internacional para o global, de maneira irreversível, onde nós, de fato, nos compreendemos como um planeta, quer dizer, uma tecnologia que nos interliga, né? As resistências, em termos de fragmentação, em termos de separação, em termos de bloqueio, elas são naturais na história, mas nós já sabemos o fim disso tudo, não é? E não vai ser separando, bloqueando, desligando, censurando, vai ser aproximando, porque nós sabemos que a mais-valia está nisso. E, portanto, o mundo ficou no seu computador agora, ele te joga para dentro desse planeta, ele te traz as percepções de lá para cá, e, mais do que isso, as novas tecnologias conduzidas pela internet colocaram tudo isso na sua mão. Veja que transformação. Para nós conseguirmos uma comunicação internacional há 20, 25 anos atrás, nós dependíamos de uma televisão que fosse muito organizada, muito poderosa, que utilizaria dos satélites para aquele canal e conseguiria, então, fazer uma transmissão de Nova York, de Washington, de Tóquio. E assim foi. Mas isso na mão de alguns que determinavam a edição, que determinavam o que ia ser visto, o que ia ser falado, e nos programavam. Mas na internet, nós somos o piloto. Então, as nossas idas e vindas, elas extrapolam qualquer concepção de limite. E por isso nós nos conhecemos, por isso as diferentes culturas que ficaram separadas durante milênios começam a se encontrar, começam a refrigerar umas às outras, começam a trazer aproximações positivas, eu diria. Nós aprendemos uns com os outros. Nós passamos a perceber que se os outros fazem, nós também podemos fazer. Que se ali é direito, por que não aqui? Então isso traz mudanças. Mas repito, não quer dizer que isso seja aceitável em todos os lugares. Nós temos avanços, mas também nós temos retrocessos. E o que fazer com isso tudo? Primeiro, perceber que nós estamos neste contexto, nós estamos no mundo digital, nós estamos no mundo físico, e que precisamos usar essas virtualidades de forma positiva. Precisamos perceber que isso traz possibilidades,
isso traz oportunidades, isso traz evolução. Essa conexão que nós temos hoje, que está na mão de todos, ela traz choques, ela traz resistências, ela traz também conflitos, né? Porque se não houver esse espírito de curiosidade, de inquietação, de querer conhecer o outro, é claro que nós vamos visualizar certos bloqueios, certas resistências, mas nós perceberemos que o caminho passa por essa harmonização. Ele passa cada vez mais pelos nossos encontros, mas como nós vamos tratar isso tudo? Porque se de um lado existem certos conflitos, de outro, nós temos muitas possibilidades de aproximação no que diz respeito aos contratos internacionais, às realizações que são possíveis para além das fronteiras, sem ir até lá, né, estando aqui. Então, são muitas as conquistas possíveis a respeito dessa quinta dimensão alavancada pela internet. São muitas e múltiplas possibilidades e oportunidades que acabam sendo aproveitadas. E os jovens, as crianças, elas parecem que já saem programadas, né, da outra dimensão, da dimensão divina, já nascem sabendo o que vão encontrar aqui na Terra neste momento da história. Quer dizer, elas já nascem com os dedinhos mexendo, clicando, querendo essa conexão, ao ponto até mesmo que nós, pais e pessoas que vivemos essa transição, às vezes queremos segurar, queremos calma, né? E queremos tornar isso tudo não tão intenso. Mas a grande questão é que as novas tecnologias, elas estão se integrando. Quer dizer, nós estamos usando satélites para comunicação na internet. Recentemente eu li que o Brasil já tem mais de 100 mil assinaturas de internet direta via satélite. Ou seja, a pessoa ignora os cabos, ignora a fibra ótica, ignora outras formas de assinatura da sua conexão à internet, e já o fazem por companhias globais que estão oferecendo isso via satélite. Ao mesmo tempo, nós sabemos que as circulações, aquelas que nós iniciamos no mundo marítimo e depois no mundo aeroviário, elas são constantes, elas já fazem parte dos planos das pessoas, de onde ela vai viajar, onde ela vai circular, onde ela vai, onde ela volta. Isso está varrendo o planeta, quer dizer, isso está fervilhando em todos os lugares. Nós não conseguimos visualizar uma parte do planeta que esteja ligada nesses acontecimentos que queira estar de fora, né? Então, portanto, isso tudo nos leva a um repensar constante das nossas práticas. Agora, ao fim do dia, nós percebemos que essa perspectiva internacional fica cada vez mais aflorada por essas dimensões que se apresentam. Dessas 5 dimensões que nós procuramos ilustrar muito brevemente, a título introdutório, para podermos conversar uns com os outros, ela está cada vez mais explícita em virtude da realidade que se coloca. E isso ainda nos leva a outras mudanças que ainda vamos aprender com elas, né, que é a questão da realidade virtual, da realidade aumentada, dos hologramas, da presença também desenhada e quase que física em outro lugar sem ir. Isso tudo desafia, né, as nossas percepções e compreensões, mas estão aí. Ocorre que nós tivemos um fenômeno e um desafio que foi a Covid-19, que, para aqueles que não acreditavam em globalização, ela mostrou que acontece, que é uma realidade, que ela nos simplesmente nos demonstrou que nós estamos no mesmo planeta, de uma maneira difícil, de uma maneira triste, em que perdemos, né, muito, perdemos vidas, perdemos relações, tivemos que nos separar e não gostamos de nos separar. Quer dizer, a prova maior de que nós nos realizamos uns com os outros, infelizmente, veio de um problema. Um problema que se demonstrou global muito rapidamente,
que parou o planeta inteiro, que trouxe muitas repercussões negativas, mas que também demonstrou que as soluções viriam do conhecimento, viriam da evolução, que foi a vacina, né, que é a técnica, para nós podermos circular de novo, para nós podermos voltar àquilo que nós estávamos, quase que como um alerta, tá vendo? É melhor estarmos juntos do que separados. Quem gostava de ficar isolado, não é? Quem gostava de quarentena, quem gostava de não poder fazer as coisas? Mas é claro que o que fez nós todos conseguimos estar aqui nesse momento foi, para além da técnica, o respeito. Quer dizer, nós sabemos que para os outros sobreviverem e nós mesmos, nós precisaríamos de certos cuidados. Máscara, vacinação, mas a duras penas, porque as resistências foram muito explícitas também. Elas foram, na verdade, 3 anos de nos colocar à prova, de falar qual é a nossa, né, na verdade. Se nós iríamos respeitar uns aos outros ou se nós nos tornaríamos cada vez mais individualistas, mais egoístas. E esses sentimentos todos, eles demonstram, agora que passamos por isso, qual era o correto e qual era o errado, né? Nós já temos essa percepção. Quer dizer, nós já conseguimos concluir o que estava certo, o que não estava. Portanto, estamos nesse planeta agora, né? Um planeta que reúne todas essas condições, reúne todas essas benfeitorias, né? Essas bonitezas, essas conquistas, nos colocam todos juntos, uns com os outros, nos trazem desafios comuns. Nós sabemos que hoje, quando acontecem as discussões na ONU, como estava agora a Assembleia Geral, quando os ODS são desenvolvidos e direcionados, eles não são o problema particular de determinada área do planeta, e sim, nós percebemos que são problemas cada vez mais comuns, que nos interessam mais. E isso tem uma razão de ser, que é a humanidade, é aquilo que nós somos como planeta. Agora, não é uma negação das nossas identidades, ou seja, da sua nacionalidade, da minha, mas é uma complementariedade necessária. Quer dizer, nós entendemos que eu não preciso ser só brasileiro, né? Eu posso ser brasileiro, humano, terráqueo, né? Assim como os europeus deram uma importante demonstração de união, saíram de uma guerra fratricida e depois se transformaram na União Europeia. Quer dizer, quem acreditaria nisso em 1945? Né, que isso seria possível? Eliminar fronteiras, possibilitar a circulação das pessoas, criar uma mesma moeda, Carta de Direitos Fundamentais, regulamentos, diretivas, Tribunal de Justiça Europeu, Conselho da União Europeia. Quem imaginava isso? Ué, demonstramos que é possível fazer, que é possível ser e estar ao mesmo tempo num espaço comum. Quer dizer, ser português e ser europeu, né? Agora, tem retrocessos? Tem, né? O Reino Unido resolveu sair, né, e denunciar os tratados da União Europeia, e agora vão passar por um período de avaliação, né, no sentido de verificar o que desejam, mas é interessante ver, assim, saem de um bloco, mas entram em outros, né, ao mesmo tempo que saíram do bloco europeu, realizaram mais de 50 tratados bilaterais com outros países, quer dizer, percebendo a necessidade de contratos internacionais, de negócios, circulação de produtos. Depois, ao mesmo tempo, entram para o CPTPP, né, para novos negócios, quer dizer, paradoxos, né, paradoxos. Então, as nacionalidades, elas se integram no planeta. Nós somos e estamos com os outros. E isso é a nossa realidade, embora, como disse anteriormente, muitos resistam a ela. Mas as novas tecnologias, as novas dimensões nos levam para esse caminho. Nos levam para esse caminho de compreensão mútua, que é difícil. Veja,
se você sair na rua ou sair no seu condomínio, talvez você encontre conflitos. Basta você ir numa reunião de condomínio, você vai perceber como as pessoas têm dificuldade de se entender. Se você sai no seu bairro, você vai ver problemas, se você sai na sua cidade. Então, o desafio não é porque nós vamos encontrar com estrangeiros, o desafio somos nós, né? E a solução também. A solução da compreensão passa por nós, da harmonização. E como dizia o meu querido professor Diogo Leite de Campos, né, a felicidade somos nós. Né? Nós somos mais quando estamos juntos. Nós nos realizamos mais. Né? E isso, então, é uma característica que nos relembra de onde nós saímos, qual é a nossa estrutura, qual é a nossa raiz. A nossa raiz, ela não é de um país ou de outro, é humana. Né? É aquilo que nos identifica, é aquilo que nos coloca no mesmo lugar agora. Maior do que estávamos acostumados, mas realizável em virtude das tecnologias que temos. Então, esses caminhos levam para isso, para a compreensão de que nós vamos nos integrar de diferentes formas, sejam as visíveis, sejam as das ideias, sejam as dos direitos, das conquistas, das soluções, dos problemas. Né? Essa é uma percepção cada vez mais clara, difícil, mas clara. Né? Difícil porque nós queremos conservar algumas particularidades, né? Mas, ao mesmo tempo, percebemos que estamos assimilando as coisas. Gostamos uns dos outros, queremos ouvir a música deles, queremos ter a nossa. Queremos as bebidas deles, queremos ter a nossa. Gostamos das comidas deles, né? E queremos oferecer as nossas. Por isso as trocas, por isso as importações, as exportações, por isso a troca de ideias, por isso os conflitos, os entendimentos, mas essa é a realidade humana. Quer dizer, juntos entraremos e superaremos os conflitos e encontraremos as soluções. Portanto, como último ponto que eu queria lançar, eu pensei em muitos sentimentos que demonstram que nós somos mais ou menos a mesma coisa, quer dizer, sentimentos diversos que você vai encontrar num russo, vai encontrar num alemão, vai encontrar no australiano, vai encontrar num norte-americano, num brasileiro, num português. Eu pensei em muitos, mas daí eu resolvi me inspirar no meu orientador, professor da Universidade de Coimbra, professor Diogo Leite de Campos, que falava, existe um sentimento que é irrecusável e ninguém vai se negar a admitir, que é o amor. Né? Veja, como dizer que um ser humano não tem esse sentimento em algum momento da vida, se não em todos, não é? Então, é baseado nele que nós percebemos que tudo é possível. Quer dizer, a nossa compreensão de integração global, ela é possível, ainda que pareça ser diferente. Nós vamos encontrar no outro mais coisas que nos unem do que nos separam, ainda que não pareça, né? Então, professor César, queridos colegas, eram esses os pontos que eu gostaria de levantar e abrir para que todos pudessem, então, participar e também nós aprendemos uns com os outros. Ai, desculpa. Você vê só, a gente coordena e a gente mesmo faz o erro, né? Bom, eu vou fazer a mediação hoje, eu já tenho alguns inscritos aqui, eu queria apenas fazer um comentário do que eu encontrei aqui nessa tua fala, né? Foi uma viagem muito agradável, né? No começo eu estava com uma leve desconfiança de uma visão superficial, depois eu percebi que você passou por 70 mil anos em 50 minutos e percebi que não foi tão rápido assim, quer dizer, não dava para fazer de outra forma. E a forma como você conduziu me fez ter vontade de falar muitas coisas. Lembrei por um acaso, em algum momento, que este mês nós perdemos um sociólogo importante, que era o Domênico Daimasi, né? Que durante das muitas vindas dele à Universidade de São Paulo aqui, eu tive a oportunidade de ver algumas palestras, ele trazia aquele conceito que ele defendia tanto do ócio criativo, né? E que, quando eu vi a primeira vez ele falar isso há 20 anos, me parecia uma coisa impensável, e hoje vejo que todo o desenvolvimento tecnológico e as formas de facilidade em termos de comunicação, mobilidade, deslocamento, mostram que o caminho a seguir é esse ócio, mas criativo, porque aí dá para a gente poder
buscar o interior do nosso interior, né? Aquele elemento que temos lá dentro de nós, que nos faz único, porque nos faz igual ao outro, por mais paradoxal que isso seja, né? E exercitar essa alteridade é uma coisa muito difícil para o ser humano, né? Essa conversa tua nos remete a muitos paradoxos, né? Então, a gente fala tanto do nosso sentimento, o General Bergo, que chegou depois aqui, sabe bem o que eu estou falando, né? A gente fala tanto desse sentimento de amor à pátria, né, que nos faz tão brasileiros, ou tão portugueses, no caso de Portugal, né, e que, se você olhar, tirar na superfície, percebe que é isso. Você pode ter as duas camisas, né, as duas peles, né? Somos brasileiros com muito orgulho, mas também somos terráqueos, né? Ou somos cidadãos do planeta. Também lembro aqui, só antes de passar a palavra para a minha lista aqui, os Mapuches, né? Aqueles povos originários do norte do noroeste da Argentina, né? Que reconhecem a sua identidade com a terra que habitam. Eles são o lugar que habitam, né? Na verdade, o ser humano é o lugar que habita. A gente só esqueceu um pouco disso, né? E às vezes, quando a gente tem umas reflexões assim coletivas, nos faz lembrar da nossa importância. Bom, obrigado. Eu tenho aqui a lista, eu vou abrir primeiro para a Carol, que foi a primeira que pediu ao longo da fala para falar. Depois da Carol vem o Rui Carita, e aí a gente vai seguindo, o General Stoffel, Sanches, tá bom? Vamos lá, Carol, a palavra é tua, querida. Obrigada, Bargo. Boa noite, boa tarde a todos e a todas de novo. Primeiro, agradecer, Daniel, porque eu vejo quando você fala de amor, que eu não, que bom que você falou, porque me parece que eu sou a louca, né? Eu sempre falo disso e as pessoas sempre distorcem. E eu acredito muito nisso, né? Num amor com A maiúsculo e num amor universal, e esse universal maiúsculo também. Então, te agradeço por ter ouvido isso na noite de hoje. Partindo dessa fala amorosa, eu quero só 2 pontos, assim, que é uma visão bem filosófica, tá? Você falou, né, ao longo da tua fala, que a gente, ao longo da história, a gente vem sempre desconstruindo, de uma forma muito ampla, né? A gente está desfazendo barreiras, se aproximando cada vez mais. Em contrapartida, eu estou pegando a minha cola aqui, tá? Em contrapartida, a meu ver, eu acho que também acontece. Assim, se a lógica a gente desconstrói para se aproximar cada vez mais, a gente deveria estar cada vez mais próximo. E em alguns momentos não se percebe isso numa história mundial. Ao contrário, a gente vê muito ódio, muitas coisas ruins que acontecem numa visão de nós versus eles. E esses eles acabam virando abjetos. Então, eu queria ver na tua posição, assim, né, e principalmente, como você falou, os mais afetados, né, que são sempre as crianças, são os mais ingênuos e os que mais sofrem, e que são o futuro. A gente não consegue negar isso, né? Então, eu queria saber da tua fala, num primeiro momento, isso. Como é que você enxerga, né, filosoficamente falando, sobre essa separação num mundo que nos aproxima cada vez mais como nós estamos agora? E o outro ponto que eu achei interessante, queria que você pincelasse também, sobre a mais-valia, eu achei interessante. Acredito também que a mais-valia talvez seja, num futuro ideal, quem se preocupa mais com o próximo, com o ser humano. Quem tiver mais capital humano de relações sociais, talvez receba mais. Seria isso. Obrigada mais uma vez. Daniel, pode falar. Muito obrigado, Carol. Eu fico muito contente aí de ouvir as suas percepções e também positivas provocações, né, no bom sentido, de que nós possamos aí avançar. Primeiro, nós temos sim muitos desafios a superar. Isso demonstra o quanto ainda temos que compreender que mais do que eu somos nós, né? Essa visão, ela ainda precisa se aprofundar muito, mas começando pelo final, quando você colocou da mais-valia, veja, quando nós fazemos algo pelo outro, é quase que como se tivéssemos fazendo um favor para nós mesmos, quer dizer, até no sentimento menor de você juntar um prato de comida na sua casa, né, e sair para tentar dar para alguém na rua, e quando você faz isso, parece que o mais realizado é você e não o outro, né? Você se sente melhor, se sente útil.
É como se ele estivesse fazendo um favor para você e não o inverso. Essa percepção humana, ela é a nossa realização, né, em nós. Quer dizer, nós não somos felizes sozinhos. Nós precisamos do outro para nos completarmos. Então, seja com a família, seja com o marido, com a esposa, com a namorada, com o irmão, com o filho, isso vai se tornando melhor na medida em que nós vamos nos integrando, né? Então, eu vejo isso como algo a ser superado. Não obstante, eu também compreenda que isso tudo é permeado por questões que nós precisamos superar, mudar a perspectiva, aceitar, compreender, concordar, perdoar, né? Se perdoar, no sentido de aceitar, né, o que aconteceu, para que nós possamos avançar. É o nosso caminho aqui, né? É o que nós estamos buscando quando nós nos aperfeiçoamos, quando nós estudamos, quando nós buscamos aperfeiçoar qualidades, quando nós rezamos. Ao fim e ao cabo, nós queremos que tudo dê certo, né, no final. Mas sabemos que temos problemas, temos convivências que precisam ser melhoradas, temos situações que precisam ser, de fato, vencidas, anteriores, né? Nós precisamos nos aceitar, né, como pessoas, com defeitos, com problemas, mas também com capacidade, quer dizer, com capacidade de resolver, né, de solucionar, e isso tudo passa por essa troca. De nós aprendemos, nós sabemos como os outros saíram de situações difíceis, como criaram soluções. Então, eu me vejo e acredito que muitos também no outro. Eu quero estar, eu quero aprender a entender, aprender a compreender, aprender a solucionar questões. Então, eu vejo por aí. Eu acho que, de fato, constantemente nós vemos retrocessos, situações, né, explícitas que parecem falar, vai por esse caminho agora, nada vai ser como antes, e depois nós vemos que isso de fato, um momento para mostrarmos o quanto errado está aquilo, né? Os erros são cometidos, as situações de conflito que são criadas, né, as problemáticas que se instauram no planeta, para nos chamar a atenção mesmo, para nós reagirmos, né, não aceitarmos. Nós percebemos que se nós somos pessoas que queremos o bem, nós não podemos aceitar, né, nós precisamos reagir, cada um da sua forma. Mas é claro que isso tudo só vai ser também compreendido como correto se nós estivermos do lado certo. O lado certo é essa integração e não a separação. Por isso que, me permita dar um exemplo, qual é a principal pena quando alguém comete um erro? É a prisão, é o isolamento, né? É a nossa negação, né? Então, isso demonstra claramente que a solução dada para aquele que nós não concordamos é tirá-lo, né? Daniel, foi bom que congelou também, porque eu ia te pedir que seja um pouco mais conciso, porque eu tenho uma fila aqui e a gente tem que acabar daqui a pouco, tá? Rui Carita, por favor, fala é sua. Ora, um grande abraço. Cumprimentos muito especiais ao Daniel Freire Almeida. Embora, talvez por uma questão de idade, o meu sentimento perante o ser humano não é tão idílico, não é tão bonito. Infelizmente, eu não tenho fé, não tenho uma religião de livro onde há verdades, quer dizer, e é uma amassada. Eu sou responsável por aquilo que faço. Neste momento, eu estou reformado em Portugal e para me financiar e continuar a trabalhar em Portugal, trabalho nos Emirados Árabes. E neste momento com uma extensão para a Índia, porque é nos Emirados que me pagam. Logo, quando fala no entendimento entre as pessoas, eu sorrio ligeiramente, porque nos Emirados eu falo com homens de saias, o que altera totalmente os paradigmas, como é lógico, não é? Eu estou-me a lembrar, em janeiro fui recebido pelo Emir, os meus filhos viram as fotografias, ia com uma arquiteta e uma arqueóloga, foram de calças,
E o meu filho dizia, alguém que segura o velhote, mulheres de calças, homens de saias, epá, a coisa está baralhada. Logo, o nosso pensamento não é tão universal a esse ponto. Só que o que eu queria pôr, como o professor, o ilustre colega, está ligado, digamos, hoje ao direito internacional, dentro da globalização, da deslocalização, da desmaterialização, um dos problemas que se vai colocar nos próximos meses, se não anos, vai ser agora a uniformização de uma moeda. Vai desaparecer pontualmente o dólar dos Estados Unidos e o euro europeu. Não sei se reparou que toda a sua apresentação baseou-se sempre no mundo ocidental, entre aspas, ou seja, a Europa, Estados Unidos, América do Sul. Logo há uma parte do mundo que não existe. A África é um buraco negro, várias maneiras, não é? A vários níveis. A Ásia é uma coisa que nós não percebemos, porque efetivamente tem todo um compasso de espera totalmente diferente. Há 4 anos que estão a preparar uma nova moeda para a qual Portugal tem contribuído com 400 licenciados em Economia e Finanças na Universidade Católica, há 400 na área dos Emirados e da Ásia, mas com a Arábia Saudita, a prepararem uma criptomoeda que vai, no fundo, substituir o nosso mercado internacional, que continuamos a dominá-los, não é? Qual é a sua posição no direito internacional, que é a sua área de trabalho, que se vai aproximar deste perfeito ataque que vai haver a uma sociedade instituída ocidental? Obrigado. Muito obrigado, muitos parabéns pela condução aí da pergunta e do preâmbulo, né, que foi feito com as suas percepções e que me fazem lembrar muitas situações diferentes aí nas circulações que o senhor exemplificou, das que fiz, né, e nesses países, inclusive, que o senhor citou, em especial quando vejo muitas dicotomias e muitas diferenças nas andanças, desde país muito avançado, como quando fui a primeira vez ao Japão, que acreditava estar vendo coisas que eu nunca acreditava que fossem possíveis, né, em 1995, 96, e que depois se tornaram realidade aqui para nós também, né. Hoje, de conviver, de saber que o produto ou os produtos número 1 do Brasil de importação são chineses, né, que eles estão aqui, né, eles estão aqui mais do que a gente se recusa a admitir. E a questão das necessidades que eles têm, quer dizer, o mundo ele está avançando nessa globalidade em velocidades diferentes, porque há certas superações que são necessárias em termos básicos em algumas regiões do mundo, né, e que cada vez mais isso acontece, porque o exemplo somos nós, ou vice-versa. O fato de nós nos conhecermos agora, nós nos integrarmos, traz comparações. E essas comparações, elas não são para ir para trás, elas são do desejo de ir para frente. Se você conversar com um africano em Malabo, na Guiné Equatorial, ele quer ter o seu telefone celular, o seu telemóvel, e não o contrário, né? Se você percebe que anda numa rua que não a rua principal em Malabo, que a rua principal é asfaltada melhor do que qualquer lugar no mundo, pelo petróleo que eles têm. Mas quando o senhor vira um quarteirão, uma quadra para a direita ou para a esquerda, você vai ver situações de DH de número 190 do mundo, né? Com esgoto, com falta d'água, com questões, por exemplo, da descarga ir direto para o chão, né? Então, agora, se nós perguntarmos para eles o que eles querem, para um indiano, né, a mesma coisa, na questão do saneamento, eles querem eles querem ser mais para frente, eles querem ser melhores. Agora, mudar é difícil mesmo,
mas é possível, e essa inquietação ela não pode desaparecer. Nós precisamos perceber que com essas diretrizes que vão sendo criadas em nível global, nós vamos caminhar para melhores soluções. Então, quando a ONU diz que nós temos uma agenda para 2030, ela, ao mesmo tempo que estabelece essas diretrizes que os países devem seguir até lá, ela mesma reconhece que nós não vamos atingi-las. Mas a questão não é essa, a questão é que caminho nós estamos indo, para esse de 2030 ou para retroceder? Não há dúvida que estamos indo para esse, quer dizer, nós estamos tentando ser melhores, mas sabemos que é muito complicado, que tem problemas, que um atrapalha o outro, que às vezes não querem esse desenvolvimento, então, mas nós precisamos estabelecer essas metas, nós precisamos estabelecer o que é comum, o que é espaço. E mais do que isso, nós sabemos que nós não seremos plenamente realizáveis como seres humanos, sabendo que muitos ficaram para trás, né? Essa é uma busca constante e que a nossa coletividade, o sentimento dos melhores é que vai ter que prevalecer. Muito bem. Não vou me alongar muito por culpa do professor César. Por favor, por favor. A gente pode pensar numa outra tertúlia, tá tudo bem, mas para essa não. General Stoffel, por favor. Boa noite a todos. Professor, eu quero cumprimentá-lo. O senhor conseguiu fazer um passeio pela história até geológica do nosso planeta, trazendo para a evolução da humanidade, das diferentes tecnologias e chegando até no aspecto dos sentimentos e das relações humanas. Realmente foi um desafio muito bem, os objetivos muito bem atingidos, manteve uma coerência, eu quero cumprimentá-lo por isso, e suscita uma série de dúvidas, de perguntas e de questionamentos que eu faria, mas eu vou me pegar num ponto só, que é uma provocação. O senhor termina falando das crianças de hoje, que são nativos digitais e que já nascem sabendo mexer no celular e gerenciando muito, muito bem, interagindo com a internet, que foi a última linha tecnológica que o senhor falou. No entanto, isso traz, de certa forma, um possível paradoxo. Se, por um lado, a internet aproxima as pessoas com pessoas que estão do outro lado do mundo, às vezes afasta de quem está do seu lado. A gente vê pessoas, às vezes, jovens em torno de uma mesa, cada um no seu celular, e, às vezes, para falar alguma coisa com quem está do outro lado da mesa, manda pelo celular em vez de falar. Os pais que antigamente chegavam e pediam vem para dentro, menino, vem jantar, agora vai brincar lá fora com seus amigos. Não, eu estou com os meus amigos, às vezes do outro lado do planeta. Mas o olho no olho, a interação, a atividade física, que é importante também, mas a empatia, principalmente, que tem tudo a ver com isso que estamos falando, de perceber o outro e de ajudar o outro, talvez esteja se perdendo se o jovem interage o tempo todo com o celular, com a máquina e pela internet. Como é que o senhor enxerga uma saída para esse paradoxo? Muito bem colocado. O Domênico falava que o ócio tinha que ser criativo, né? Mas nós já percebemos que o ócio ele vai ter que ser o desligamento, né? Nós vamos ter que ficar offline para descansar. É verdade. Agora as pessoas vão de férias, elas têm que guardar o telefone em algum lugar para se desconectarem, para refrigerarem a mente, é verdade. E as crianças estão, de fato, podemos dizer, em alguns momentos, exagerando até na conexão, porque eles entendem isso como natural, né? Eles não querem nem ligar a televisão, eles querem ligar o celular, eles pegam o seu celular na mão e vão usando do outro iPad. Realmente esse é um desafio que nós vamos ter que superar na questão da literácia digital, quer dizer, da educação nesse ambiente. Já existem, por exemplo, na China, situações muito paradoxais, muito pesadas e profundas, que é clínica de desintoxicação, né? Do jovem, do adolescente, que está o tempo todo ligado, ele não consegue se desligar, ele não desliga o computador, não desliga o iPad. E isso faz parte também da nossa aprendizagem. Quer dizer, nós vamos ter que aprender a formar os estudantes futuros, usando a tecnologia, mas sabendo estabelecer os momentos em que a parte
estrutural e conjuntural do ser humano precisa ser utilizada, né? Quer dizer, a nossa brincadeira, o brincar, a atividade física, a circulação sem esses instrumentos. E, de fato, essas são situações que o senhor exemplificou que são cada vez mais comuns mesmo, né? De um restaurante você vê todo mundo no celular, às vezes num lugar, né, público, as pessoas estão todas ligadas ali na telinha e deixam de conversar, deixam de interagir. Olha, eu compreendo esse como um dos maiores desafios do cenário digital, para além da questão da regulação, que o nosso colega anterior muito bem colocou. O nosso papel em termos de regulação será o de ordenação dessas novas relações. E eu enxergo o direito internacional como uma ferramenta muito importante, porque a internet não tem fronteiras, então a internet exige soluções comuns globais e não necessariamente de uma localidade que fragmente alguma coisa, que não vai ser muito respeitada, né? Isso porque, só para concluir, as ferramentas que nós estamos usando hoje são ferramentas eminentemente globais. Quer dizer, é o Netflix, é o iFood, é o Uber, é Google, é Facebook, é Instagram, é Zoom, é Google Meet. São ferramentas globais, elas não são feitas por uma localidade única. Então, é ela que nós estamos usando. As saídas em termos de ordenação só tem um caminho, que é o caminho que o direito internacional preconiza. Muito bom. Obrigado, Daniel. Eu vou passar para o Sanches, mas eu queria fazer um comentário, né? Eu, nos sábados, dou uma aula pela manhã com o pessoal da Colômbia, né? E discutimos hoje um pouco essa coisa de eles tinham que estar ali, usavam uma ferramenta internacional como o Zoom para discutir a questão de patrimônio. Então eu tinha de um lado 25 colombianos, do outro lado 24, 23 brasileiros, né? E a dificuldade deles, por incrível que pareça, era a comunicação, não porque não entendiam tanto o idioma, pois porque tinham uma dificuldade de encontrar um ponto de contato, interesse e de se ver falando com alguém tão próximo em termos de país. E aí colocávamos eles em grupos, eles tinham que conversar entre si, não conseguiam, escreviam, provavelmente porque estavam usando um Google Tradutor, né? E aí alguém veio com uma solução que me deixou irritadíssimo, que foi assim: professor, nós vamos falar em inglês. Eu disse, não vão mesmo, não vão mesmo. Vamos buscar dentro de vocês alguma coisa em comum nesses idiomas todos aqui, porque nós não estamos aqui para ficar usando uma língua terceira aqui nessa história toda, né? Tentar valorizar mais o que é o nosso. Depois fiquei um pouco bravo comigo mesmo de ser tão cerceador do processo, mas o fato é que essas tecnologias nos dão uma necessidade de criar linguagens diferentes, ou formas de absorvê-las, seja didaticamente para poder lidar com esses novos jovens, seja nós mesmos que somos invariavelmente refratários à mudança, como todo ser humano é, e tem que abraçá-la meio que na marra, para depois saber como lidar com ela, né? Bom, é isso. Sanches, a palavra é sua, querido. Boa noite a todos. Professor Daniel, muito boa noite. Excelente apresentação. Durante a sua fala, o senhor comentou sobre informação, conhecimento, notícia. Eu lembro que, quando se fez a cobertura do apartheid na África do Sul, se tinha apenas a informação disponibilizada pelas grandes redes. Hoje, qualquer evento, seja lá na Amazônia, seja lá na China, seja onde for, nós temos a imagem da grande rede e milhares, centenas de imagens de telemóveis ou de celulares. Isso é bom ou isso é ruim, professor? Muito bom, muito bem colocado. No decorrer da nossa formação, né, acho que de todos nós que estão aqui nesse momento, nós percebemos que o poder estava na mão de poucos. Então, quem definia a pauta era a rádio, quem definia a pauta era o jornal, quem definia a edição era a televisão. Então, ou você assiste aquele canal daquela forma, naquela sequência, ou você não tinha muita liberdade, né, a não ser mudar e tal. Isso foi se ampliando, nós fomos ganhando TVs a cabo, isso foi crescendo em termos de novas possibilidades, mas agora o poder está na mão de todos. Quer dizer, nós todos temos a possibilidade de publicar conteúdos, de falar, né, de revelar as nossas ideias.
Isso, de um lado, é muito bom, é a liberdade que tanto lutamos em todas as diferentes partes da nossa história, mas isso não equivale a dizer que não tenha que haver certa ordenação, por conta de que essa nossa liberdade na expressão, que é irrecusável, e nós queremos que ela exista, essas possibilidades da publicação de conteúdos, ela tem que ter limites no que diz respeito ao momento em que crimes são cometidos. Quer dizer, então, isso está explícito na questão das fake news, quando elas distorcem informações que levam a resultados negativos, deepfakes e outras terminologias que foram surgindo, a distorção da informação, a questão que leva a conclusões equivocadas, que tanto nós assistimos, né, desde 2015, 2014, nas campanhas do Brexit, depois, mais à frente, na campanha do Trump, depois, de novo, na questão da Covid-19, né, quantas informações, né, que nos deixavam confusos e não sabíamos mais no que acreditar. Então, também isso desperta um sentimento de que nós temos que proibir tudo, mas não é por aí. Na verdade, o senhor perguntou, isso é bom ou isso é ruim? As duas coisas, né? Nós temos, nesse momento, uma possibilidade muito bacana e é resultado de muitas lutas anteriores, né? Que é a nossa liberdade, né, de expressão, de nós conseguirmos ser ouvidos, e ao ponto de podermos mudar o planeta através de uma campanha, de alguma coisa positiva que nós iniciarmos pela internet, mas, por outro lado, nós sabemos que estamos nesse ambiente com os outros, né? Com os outros, para com os outros, conosco. Então, isso tem certos limites, e na medida em que isso extrapole para crimes, é óbvio que isso tem que ser coibido, né? Então, muito se discutia sobre a questão da internet ser livre. Sim, livre com regras. Né? Ela precisa de regras também. Muito bom. Ó, eu vou passar para o Rolf. Eu tenho, a Marota tem uma pergunta aqui, mas eu queria que a Marota fizesse depois ela falando, viu, Marota? A não ser que você não consiga. Eu vou passar para o Rolf. Se não der, eu mesmo leio a pergunta que ela colocou no chat aqui. Rolf, pode falar, querido. Então, boa noite, professor Daniel. Antes de tudo, meu pela capacidade que possibilitou enxergar esse questão especial, esse também é um dos temas com o qual eu trabalho, né? Essa questão da globalização, ou do ponto de vista antigo, eu prefiro chamar, quando pensa no mundo pré-globalização planetário, de mundialização. Né? E tem muito coisa a fazer, mas eu vou focar em três pontos práticos do meu ponto de vista, que é um ponto de vista brodeliano, do Fernando Brodel, de pensar essas questões, dessas integrações. E aí, uma primeira que caminhos existir, porque tudo pessoas que os atravessem, fluxos. Então, são as pessoas, essas outras pessoas e, portanto, uma questão central, a questão da mobilidade. Né? Dizer, mobilidade ela é fundamental nesses elementos de integração e, à medida que essas tecnologias foram apresentadas, elas foram apresentadas nessa perspectiva. E, por exemplo, quando a gente pensa nos hubs, que são as grandes cidades, as megalópolis, que são os pontos onde essas coisas acabam se encontrando, se espalhando para multiplicando, usando esses pontos de desencontros, depara com uma situação de tremenda imobilidade. Né? Quer dizer, então, passa-se muito transporte. As pessoas começam a construir soluções para entender as pessoas não precisam de transitar cidades. No começo da Revolução Urbana, o que acontece é que as cidades têm espaços especializados que fazem com que as pessoas cruzem por elas. Chega onde vai, e mais no estilo do Fourier. Em que dentro do prédio, você vai tudo necessário para se viver em segurança. Rolf, desculpa te interromper, eu vou pedir que você tire o vídeo, porque eu não sei se é só para mim, mas está muito fragmentada a tua fala.
e aí está comendo algumas palavras e a dificuldade de entendimento aumentou um pouco agora nessa última parte. Acho que foi isso, né, Daniel? Para ti também, né? Tá. Sim. Sim, cortou bastante, cortou. Saiu. Tá. Tente agora. Então, bom, o primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção é esse, essa questão da mobilidade. A integração ela é vivenciada a partir da mobilidade, tem uma mobilidade humana, são fluxos humanos, e que nessa integração tremenda que a gente alcança, do ponto de vista brodeliano, nessa integração tremenda que a gente alcança, a gente tem cada vez mais nas megalópolis, que são os pontos em que são hubs, onde essas rotas se encontram para potencializar esses encontros e desencontros, chega-se ao cúmulo de viver uma imobilidade. E as pessoas passam muito tempo nos transportes, e chega-se ao ponto, como em Dubai, de você construir prédios inteiros, lembrando os falancérios do Fourier, em que as pessoas não precisam de sair deles e possam fluir. Então, este é um desafio de como lidar, flexibilizar, facilitar, desentupir, né, esses pontos. Este daí inclusive, um detalhe, a gente pós-pandemia, nós vimos muitos negócios fechando para funcionar em via home office, que permaneceu depois. Empresas perceberam que era mais econômico ficar de casa para visitar, para poder se encontrar no serviço. Várias agências bancárias foram fechadas e por aí vai. Então, essa questão da mobilidade. Um segundo que é a questão do comércio. A maior movimentação do comércio dá por tráficos ilegais de armas, de drogas e principalmente tráfico, inclusive de crianças, né? De trabalho escravo, de escravidão sexual e outros mais. Então, quer dizer, a gente tem, isso é o que move os negócios dentro dessa integração. E o terceiro ponto que é o seguinte: os vários estudos que se fazem de mundialização, pensando nos espaços no Mediterrâneo, por exemplo, espaço que já proporcionar em função da integração coisas fundamentais, como a invenção do alfabeto, que é resultado das trocas que se dão nas bordas do que hoje a gente chama Europa, Ásia e África, das trocas, né, desses povos que se encontram, e a própria cidadania. Os estudos, né, se desenvolveram para apontar o quanto isso é fruto desse fenômeno de integração terrânica. Então, o que se percebe também é que todos grupos locais acabam sendo prejudicados, e o enriquecimento de uns gera o empobrecimento de outros, a marginalização, inclusive. Então, quando se apela, por exemplo, para enfatizar agendas de globalização, de implementação de ODS e assim por diante, esses grupos menores, que estão beneficiando as grandes corporações, pequenos empreendimentos, vão sendo esmagados porque não têm capacidade de concorrer com esses grandes grupos. Né? Quer dizer, e também do ponto de vista, uma dimensão política aí. Porque quando a gente fala e eu penso que esse mundo globalizado, é importante que ele fosse mas a democracia, parece que existe consenso, que ela é muito mais forte quanto mais decisão se tem a nível local. Quando centraliza muito, quando centraliza as decisões e se passa por essa particularidade atropelando-as, parece que acaba comprometendo o próprio processo democrático. Então, essas três questões parecem que são bastante objetivas para tentar precisar melhor um pouco essa dimensão dos problemas que a própria globalização também traz em si, que são fruto delas para serem enfrentados. Muito bem, obrigado. Teve alguns cortes, eu vou tentar fazer um panorama aí rápido, né, dessa questão. Em primeiro lugar, assim, a circulação está em nós, né? Nós queremos circular e aproveitar as nossas possibilidades, e isso hoje é não só local, mas é global. Nós queremos conhecer outros lugares, outros países e outras culturas, outras pessoas, e aproveitar, né, usufruir. Isso foi transposto nesse momento da pandemia em virtude
da questão do isolamento necessário, que nos levou a aprender novas técnicas, usar novos recursos e perceber que muitas coisas que nós somente fazíamos em termos físicos se tornaram possíveis também em nível virtual. E, ao meu ver, nós não podemos perder tudo isso, né? Eu não sou adepto do retrocesso, no sentido de reuniões só porque tem que estar junto, de encontros que poderiam ser feitos de outra forma e evitar deslocamentos desnecessários. Mas quero estar junto também nas ocasiões em que isso for aceitável, conveniente, satisfatório e tal. Mas nós vamos encontrando esse meio termo. Na verdade, nós estamos aprendendo isso agora, né? Há um novo momento de conciliação, mas eu sou contrário àqueles momentos radicais de que tem que ser presencial, tem que fazer assim, e eu vejo muitos equívocos nisso em muitas organizações em várias partes do mundo. Não podemos perder as nossas competências e habilidades conquistadas nesse período, né? Segundo ponto é que, de fato, as concentrações humanas que se dão em grandes cidades, elas trazem também muitos problemas, e aí a saída é do Niemeyer, né? O Niemeyer disse que quando eles discutiram o urbanismo e o plano diretor de Brasília, eles entenderam que houve um equívoco ali em exacerbar os limites da cidade e não se parar por ali no sentido de construir outra do lado, né? Onde os benefícios estariam ali também, as escolas, os hospitais, os centros comerciais, porque, de fato, a superpopulação leva a muitos problemas e aí começa a ter melhor benefício aquele que pode mais, né? Aquele que pode pagar, aquele que pode conquistar, aquele que pode chegar. Então, aí, de fato, é um paradoxo que, ao meu ver, ele faz parte de outros desafios de evolução que nós estamos vivenciando. E também aí o senhor colocou a questão dos problemas que são advindos desse processo de integração, que é o tráfico de drogas, tráfico de pessoas, a criminalidade internacional, lavagem de dinheiro, questões de fluxos não aceitáveis aí que existem. E aí eles já existiam, né? Eles já existiam e a solução não é nós fecharmos tudo por conta dessas justificativas. É começarmos a perceber como nós vamos superar isso e combater isso através da cooperação. A inteligência de nós sabermos de onde saiu, de onde chegou e tal. Porque isso pode ser usado como uma justificativa para as barreiras, né? Barreiras de produtos, barreiras alfandegárias, barreiras sanitárias, barreiras de pessoas, de vistos, de bloqueios. Então, tudo aquilo que, por exemplo, a União Europeia fez muito bem, né, ao estabelecer fronteiras integradas como fez, e que agora o Reino Unido não vai mais ter essa possibilidade, ele vai perceber como é difícil fazer as coisas. Em outras palavras, assim, como é ser brasileiro e querer morar na França, por exemplo, né? Porque só quem vive sabe como é isso. Você pegar uma fila de visto aqui dos Estados Unidos, aqui em São Paulo, e ficar 3 horas esperando para ser atendido, e ter que demonstrar que você é você mesmo, que você é uma pessoa do bem, que você não vai causar nenhum problema lá fora, né? Enquanto que para um português ir para a Espanha, para a França, para a Alemanha, para a Grécia, é muito mais fácil, né? Eu tenho certeza que eles não gostariam de passar por isso, né, que nós passamos. Então nós percebemos certas conquistas que são resultado da conversa, da negociação, da conciliação, elas têm que servir de exemplo para os outros, porque só quem tem essas barreiras é que percebe as dificuldades de ser tratado como outro, né, de ser tratado como algum alienígena, alguém que não é bem visto, não é bem quisto e tal. Mas nós vamos perceber que esses são desafios que nós vamos ter que superar nesse entendimento, e que eu sou muito esperançoso. Eu, na verdade, entendo que isso é possível, porque eu vi, e assim como todos os senhores, viram outras realidades, né? Realidades mais complicadas, e também realidades de que é possível se entender, é possível se integrar. Então, eu vou por esse caminho de que juntos nós podemos chegar a melhores soluções, e que sejam mais equitativas, que sejam mais justas, e isso só vai ser possível de se alterar com essas negociações, com esse diálogo, com a ordenação entrando em ação, e não com a ruptura, né? E não com o isolamento. Nós já sabemos, assim, em termos hoje claros, que os países mais isolados do mundo são os mais subdesenvolvidos do planeta, né? Não é
Não é uma sorte ou azar, isso é uma realidade. Nós percebemos que no caso da Alemanha, hoje ainda se discute, se você pegar o mapa da Alemanha ainda hoje, né, e colocarmos o traço no meio de ocidental e oriental, você vai ver que a concentração de empresas internacionais, empresas que estão muito desenvolvidas, estão mais na parte ocidental, ainda. Você vê o que é uma ruptura, o que um bloqueio fez, né, em termos de desenvolvimento. E isso, se nós reproduzirmos para o resto do mundo, com os desafios que Cuba enfrentou, e os isolamentos que são resultado de embargos ou bloqueios, como Coreia do Norte, agora a Rússia, nós começamos a perceber que eles vão ficando para trás, né, e não para frente, né, eles não vão melhorando, eles vão piorando. Então, é necessário que nós possamos perceber que nós estamos num planeta e que nós vamos ter que negociar as soluções em prol do bem comum. Daniel, tá bom. Obrigado. Senão nós César, vamos acabar. só uma observaçãozinha rápida, posso fazer? Mas tem que ser muito rápido, Rolf, porque eu ainda tenho que fazer a pergunta da É bem Marota. rápido. Tá. É bem rápido, é bem rápido. Tá, é bem rápido. É só porque ficou aparecendo, não sei se por conta das interrupções da fala, como se eu estivesse defendendo um retrocesso ou uma impressão. Não, fique tranquilo, fique tranquilo. Só foi uma oportunidade. Problemas que a gente tem de enfrentar para poder melhor integrar esses grupos que são deixados de lado. É só... Tá bem. Não, é perfeito, que realmente a tua fala, Rolf, estava muito rompida. Eu achei que o Daniel fez um milagre aí de costurar os elementos, mas a gente não... Eu entendi também, e ele também, que a tua fala não foi em prol de um retrocesso, pelo amor de Deus, está longe disso. Marota, você quer fazer seu comentário, por favor, ou quer que eu leia aqui? Por favor. Tá, posso fazer. Primeiro, parabenizando o professor Daniel, né, por um assunto tão interessante e tão importante para a nossa atualidade. Mas aí, pensando já na evolução do ser humano e na sua forma de comunicação, eu pergunto, já está sendo estudada a comunicação telepática como um processo de evolução na comunicação virtual? Eu não queria entrar nessa seara, né, para não parecer algo mais extraterreno, né, mas nós já percebemos que a nossa consciência global, ela parte desse pressuposto de que nós temos outros sentidos no sentido da nossa comunicação, né, que parte desde, é claro, do aperfeiçoamento de como nós vamos nos comunicar via internet a partir de agora, porque está havendo uma transformação e nós vamos ter que saber construí-la da melhor forma, não criarmos ali empecilhos ou retrocessos, porque, por exemplo, quem mandava, qual era a língua dominante do século XV e XVI? Quem dava as ordens, né? Era a língua portuguesa, era a língua castelhana, era quem estava dominando, né, as ferramentas. Isso depois foi se transformando, os ingleses dominaram os mares, e passaram a dominar a língua, e a regra, e a moeda, né? A partir do momento em que era o inglês, depois passou a ser a Libra, e ainda as regras, que eram de dominância daqueles que conseguiam se sobrepor nos mares. Isso também acabou subsistindo em virtude das guerras, né? Estados Unidos conseguiram se colocar numa posição de primazia, por estarem em grande parte do tempo à distância daquilo que estava acontecendo em termos de destruição, e sobreviveram no sentido de colocar a língua internacional como a língua inglesa. Quer gostemos, quer não gostemos. Essa é uma realidade. Se colocou dois estrangeiros para falar, eles acabam escolhendo de forma arbitral que a língua inglesa venha pela frente. Agora a língua é digital, e a língua digital está sendo criada, né? Ela está sendo criada no sentido de que nós estamos construindo novas terminologias, novas formas de falar, mensagem. Eu fico maluco ao ver meu filho, por exemplo, ele vai procurar no Google, aí ele fala para o Google, eu falo, filho, você tem que escrever, você está aprendendo a escrever. Não, ele quer falar. É a forma que ele encontrou de comunicação. O que eu vou, né, fazer? Eu tenho que tentar integrar ali as duas coisas, mas eu gostaria que ele escrevesse, mas ele vai lá e grava, e aí ele pergunta para o Google. Ele fala com a Alexa, né? Eles estão encontrando outras maneiras. Agora, a questão
se eu posso usar essa palavra espiritual, né, no sentido de que nós temos um senso de comunicação, de percepção, esse é um passo que o ser humano vai ter que dar, que desmaterializa um pouco, né, a sua maneira de convivência, que parte dos sentimentos, né, ele conseguir transmitir aquilo que ele quer, sem mesmo falar, pela postura, pela aparência, pela forma de olhar, de interagir, de forma silenciosa. É para poucos, é para pessoas como a senhora. ainda demoraremos um pouco para chegar lá, acredito. Mesmo sendo esperançoso, eu acho que ainda estamos engatinhando nesse caso, mas vamos chegar lá, acredito eu, e conseguimos nos comunicar sem meias palavras, né? Bom, Daniel, eu vou puxar aqui, porque se o Rui tivesse aqui, ele já teria me apupando aqui, que nós estouramos todos os tempos possíveis aqui de fala, né? Eu sou obrigado a fazer um comentário ainda. Eu participei fui apresentado a uma pesquisa há uns 10 anos na Universidade da Califórnia, e que analisava a questão da comunicação verbal e a não verbal, né? E segundo a pesquisa feita nos Estados Unidos, e o norte-americano não é alguém que fale muito com o corpo, 72% de tudo que era dito de forma não verbal. Então, assim, já existe essa comunicação que você está falando. E aí, paradoxalmente, é justamente o uso de canais digitais que está fazendo com que essa balança penda para o lado errado. A gente vai ter que equilibrar de outra forma, né? Esses jeitos de falar, esse olhar, um tique de olhar, um franzir de testa, que fica cada vez mais difícil de ver. Vamos ver qual é o caminho disso no futuro. Bom, pessoal, agradeço a todos a presença daqui. Eu não sei se o Secomande quer fazer alguma fala finalzinha, Secomande. Sim. Sim, poxa, excelente, Daniel, excelente mesmo. Poxa, uma nova visão de mundo, né? E eu estive pensando aqui, né, que quer dizer, a grande vantagem do homem é a capacidade que ele tem de se adaptar a qualquer situação. Ou, pura e simplesmente, tem instrumento para isso, né? Instrumento para ele fazer essa adaptação. E eu acho que isso é muito importante e você nos deu um caminho aí para o futuro, né? Nós, mais antigos, temos que nos adaptar a essa nova linguagem da moçada nova, né? É isso aí. Tá bom, vamos lá. Então, vamos começar. Gente, bom domingo a todos. Até 15 dias a gente estará de volta aqui com o Rui de mediador e todo mundo presente aqui. Forte abraço a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.